internet, ela é absolutamente subversiva. É uma vitória hippie para cima do capitalismo. Se liga, é uma vitória hippie para cima do capitalismo. Fudida, uma vitória fudida para cima do capitalismo. Que porra é essa? Eu tenho sido provocado muitas vezes nos comentários dos vídeos e nas redes sociais para explicar a razão de eu ser otimista nesse momento onde tanta coisa ruim, pesada está acontecendo. E a minha explicação tem sido insistentemente em dizer que no momento de grandes viradas existe uma crise pesada de um lado e uma solução que se desponta que poucas pessoas enxergam a solução. Quem está metido no meio da crise, no olho do furacão, está virando, está rodando em torno da crise e não percebe que em toda crise existe a oportunidade. Está vindo lá, naquela velha coisa dos chineses. Crise é perigo e oportunidade. Quem se enrosca no perigo, se enrosca no medo, se enrosca na confusão, fica todo mundo enroscado no problema, no medo, no rancor, e não olha para a janela da oportunidade. Foram os hippies que apontaram para esse puta momento de virada que nós estamos passando, quando começaram a olhar para o capitalismo como um processo que estava no fim. Essa decadência do capitalismo, no fundo, é o que nós estamos vivendo. E, aliás, da minha percepção, a astrologia é o único campo do conhecimento humano que explica direito o que está acontecendo agora, chamando isso de Era de Aquários, que se segue a Era de Peixes, e a Era de Aquários tem embutido toda a lógica, essa lógica desmaterializada da era do conhecimento em vez da era industrial. O fim da era industrial seria equivalente ao fim da era de peixes e o começo da era do conhecimento seria a era de aquários. A gente está vivendo a turbulência do cruzamento justamente de duas eras totalmente diferentes. Eu acho que desde o começo da humanidade até a derrubada das Torres Gêmeas é um mundo só. Depois da derrubada das Torres Gêmeas para cá é a turbulência exercida com clareza. Já é o epicentro mesmo da decadência do fim da era do Império Americano. Mas dentro desse bojo, desse império que está acabando, também está acabando a era machista. Essa tem 5.000 anos, 10.000 anos. Desde os primórdios da humanidade, o machismo é o que imperou. E o fim do machismo, o fim da era da força e o começo da era da leveza. Então nós estamos vivendo nesse momento coisas completamente malucas, porque ninguém está entendendo o que vai acontecer amanhã, porque está tudo muito imprevisível. Tem uma coisa que eu queria trazer para essa discussão, que é o fenômeno do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Olha a linguagem corporal do Trump comparado com a linguagem corporal do Mussolini, nazista Mussolini. Olha a linguagem corporal, a linguagem do gesto, a postura, o orgulho, o peito inflado, o queixo levantado para cima. É impressionante. O Trump é igualzinho ao Mussolini. Fanfarrão, dono do mundo. O Donald Trump se elege fazendo tudo errado. Ele briga com o partido dele, briga com todo mundo, fala as coisas mais malucas, ele é racista, completamente racista, e desde que ele entrou, tem agora 200 e poucos dias que ele está no poder, ele já aprontou as maiores confusões, está sendo objeto de processos, de ter negociado com o Putin questões que derrubaram a Hillary Clinton durante as eleições, e isso pode levar ao impeachment dele. E ele tem contra ele um bando de gente. O Trump tretou com o New York Times, com o Washington Post, que são dois jornais, mega jornais dos Estados Unidos importantíssimos, com a CNN, que é o maior canal de jornalismo do mundo, e ele faz todos os meses comícios como se fosse em plena campanha, falando diretamente com o povo e tuitando umas maluquices, deixando os Estados Unidos absolutamente doido com as coisas que ele tuita. E o Trump se meteu em tanta confusão que, na minha opinião, ele só tem um jeito de sair das confusões que ele se meteu, é se meter numa guerra. E ele está se metendo numa guerra nesse momento com a Coreia. E tem uma outra engatilhada aí, que é com a Venezuela. Se com a Coreia for complicado demais fazer uma guerra, ele vai fazer uma com a Venezuela. A Coreia está desenvolvendo um programa nuclear, bomba atômica, e o mundo todo não quer que a Coreia desenvolva bomba atômica, mas o raciocínio é completamente louco. Os Estados Unidos têm bomba atômica, não é que tem bomba atômica, os Estados Unidos soltou 2 bombas atômicas em cima de cidades, 2 bombas atômicas no fim da Segunda Guerra, e ele tem a bomba atômica junto com outros, um monte de países tem bomba atômica, e querem proibir que outros tenham. A lógica desse discurso é um absurdo. Se há um desarmamento necessário, devia ser um desarmamento para todo mundo,
mundo e não simplesmente para a Coreia. Por acaso, esses dois países têm dois presidentes completamente malucos. O Trump de um lado, que é essa maluquice que vocês viram aí nos vídeos que eu mostrei, e o como é o nome dele? Kim Jong-un. Kim Jong-un, como é que é? Olha como o exército coreano copiou completamente o exército nazista, na sua forma, na estética, na forma de fazer e na forma de filmar, de organizar, de botar essas imagens. Nós estamos falando de um Estado nazista. Olha só o passo nazista, o passo da maldade, o passo da destruição. Eles inventaram e os coreanos copiaram igualzinho, idêntico. Olha Hitler aí. O tio dele, que era o cara mais poderoso depois dele, na dinastia dele lá, e que foi o mentor dele, foi o cara que ajudou ele a chegar lá e que criou ele. Ele mandou matar por divergências políticas, de uma forma quase que aberta. O mundo todo ficou sabendo. Condenou à morte o tio dele. Essa situação de guerra que os Estados Unidos está metido, para mim, é uma demonstração da decadência do capitalismo e da decadência do sistema. Esses dois mundos capitalistas de esquerda e de direita estão completamente perdidos, estão exatamente no bojo dessa crise, e no bojo dessa crise é a turbulência que nós estamos passando. Qual é a sinalização da possibilidade de otimismo dentro dessa circunstância toda que eu estou falando? Que é justamente essa que é a questão. Como é que a gente pode ser otimista? Então olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos ao mesmo tempo que está acontecendo essas mazelas todas. Uma das doideiras do Trump agora foi que o Trump decretou a proibição de soldados transexuais no exército americano. Acontece que nos Estados Unidos a transexualidade já virou uma coisa muito avançada, e no exército dos Estados Unidos tem várias transexuais. Estão lá e fazendo trabalhos normais dentro do exército americano. E o Trump, de repente, tuitou um dia que ia ser proibido, que as trans no exército custavam muito dinheiro, porque havia uma reivindicação, e até certo ponto aceita, que as operações que as trans estavam querendo fazer seriam pagas pelo exército americano, e estava havendo a possibilidade disso começar de fato a acontecer. E quando o Trump proibiu, dizendo que ia custar muito caro, não sei o que, houve uma reação incrível nos Estados Unidos a favor das trans. Ele foi bombardeado nos canais de mídia, inclusive na Fox, que é um canal de direita, que andou questionando isso, dizendo que elas eram cidadãs. Se existe algum sinal que mostra que os tempos estão de fato mudando, que existe a possibilidade de se mudar profundamente, é ter vencido o tabu sexual, que era uma das coisas mais profundas, mais enraigadas na caretice machista da humanidade. E se você junta soldados trans dos Estados Unidos com as crianças índigo que estão nascendo, imagina os generais índigo, imagina os donos de empresa índigo. Uma das coisas mais importantes dessa virada completa que a humanidade está dando é entender que a centralidade do poder da humanidade, as lógicas centralizadas todas, deram ruim, não apontou para caminho nenhum. Da onde sai a solução? A solução sai das periferias do conhecimento. Por exemplo, olha, a internet não nasce na centralidade da ciência e da tecnologia. Ela nasce da periferia da tecnologia. E ela fura, ela vence a coisa mais poderosa que tem, que é um império da comunicação. Ela é absolutamente subversiva. É uma vitória hippie para cima do capitalismo. Irreversível na minha compreensão otimista das coisas. Não tem como reverter esse negócio. Estão tentando bloquear, fazer isso tudo aí, mas ninguém conta com essa evolução fantástica que as pessoas estão tendo. Está todo mundo enxergando a mala de dinheiro do Temer. Está todo mundo enxergando a corrupção que está vindo por todos os lados. A esquerda vai ter que se reinventar no século XXI, do mesmo jeito que a direita tem que se reinventar. Acabou a lógica do século XX. Não tem como o século XX penetrar o século XXI. Oswald de Andrade, nesse livro A Utopia Antropofágica, ele fala o seguinte, que todas as utopias, com exceção da República de Platão, foram criadas e inventadas a partir do estímulo da descoberta do novo mundo. A reflexão que eu faço em cima dessa história é que os Estados Unidos roubou para si a ideia do novo mundo e da América, e que sobrou para nós do Brasil colocar de volta para o mundo a utopia, a música universal que o Brasil tem, a posição de alegria que o Brasil possui, a coisa fantástica do carnaval brasileiro, que é a transformação da escassez em alegria, essa explosão de alegria. Eu sempre falo que eu vejo uma coisa muito semelhante a uma ginga da explosão de alegria do break, do samba e do drible do futebol brasileiro, que encantam o mundo há muito tempo. E nesses últimos tempos
tempos a alegria não foi retirada por uma política capitalista extrema. A política que o Brasil está fazendo agora nesse momento de reforma trabalhista é voltado o Brasil para o século XX em vez de avançar para dentro de uma lógica do século XXI, que é a reinvenção do ser humano na sua dignidade mais profunda, que é ser feliz e ser alegre. E sobrou para nós o papel de contagiar o mundo com essa alegria. Nós estamos transformando cada vez mais os nossos encontros aqui de delírios utópicos em coisas presenciais. Eles vão pipocar pelo Brasil afora, a gente vai fazer mais aqui em São Paulo e mais por aí afora também. Convites. Se rolar convite, estamos nessa.